Olá! Ele não é amigo da onça e nem tem papo de jacaré, mas trouxe ao Papo de Veterinária muitas dicas e compartilhou experiências importantes da sua formação na área de medicina e conservação de animais selvagens. Pedro Teles, que atua na Itaipu Binacional, é o convidado de hoje do canal. Você não pode perder! Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho mais sobre a sua trajetória na carreira de médico veterinário. Então, Pedro Teles é médico veterinário formado pela Universidade de Brasília, fez programa de residência em clínica de animais selvagens pela Unesp de Jaboticabal, fez especialização em saúde pública, se envolveu em trabalhos de conservação de onças pintadas e lobos-guará e atualmente é médico veterinário na Itaipu Binacional. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, prazer é todo meu. É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre a trajetória, né? Então, Pedro, vamos começar conversando um pouquinho. Quando surgiu a ideia na sua vida, né, na sua existência, de ser médico veterinário? Quando eu era criança, eu sempre sabia que eu queria mexer com animal, não necessariamente ser médico veterinário, né? Então, eu tinha uma tendência maior para ser biólogo do que médico veterinário em si. E aí, como eu gostava muito de biologia, comecei a gostar muito de planta na adolescência. Adorava planta, meu apartamento tinha uma varanda que era com planta até o teto. O único adolescente que ficava plantando coisa. Só que também, aí eu falei que ia ser engenheiro agrônomo, porque só mexe com planta. Até parece que eu ia mexer com as plantas que eu planto na varanda, né, sendo agrônomo. Mas aí quando eu mudei para uma casa, eu estava na dúvida entre ser biólogo, entre ser veterinário, entre ser agrônomo. E aí minha mãe me deu 2 ovelhas de estimação na casa. Olha! E aí eu tinha um tio que era veterinário prático, né? O famoso veterinário prático. Na cidade dele não tinha veterinário, ele era o veterinário da cidade. E aí eu tinha essas 2 ovelhas e eu tinha um dog alemão. E o dog alemão não podia encontrar com as ovelhas. Tinha que prender o dog alemão para soltar as ovelhas. Prender as ovelhas para soltar o dog alemão. Então tinha o curralzinho delas e tinha o canilzinho dele. E aí acabou que um dia, sem querer, ele escapou do canil e ele machucou muitas ovelhas, né? Quase matou mesmo. Elas ficaram em choque, assim, deitadas no chão, cheio, toda mordidas e tudo mais. Não. Eu desesperei, né? Porque era minha ovelha de estimação e naquela época tinha, eu acho que 16 anos, eu acho, 15 ou 16 anos. E aí liguei pro meu tio veterinário prático, ele foi me passando as orientações do telefone, né? Compra. É por isso que eu apliquei antibiótico, apliquei anti-inflamatório, limpei as feridas. Sei que as 2 ovelhas ficaram bem. E eu, na bobeira de adolescente, fiz a promessa que se elas ficassem bem, eu ia ser veterinário. Prometeu, tem que cumprir, não podia fugir mais. Exato. Aí eu prometi, não sei para quem que eu prometi, mas eu prometi para mim mesmo que se as ovelhas ficassem bem recuperadas, eu ia ser veterinário, e aí elas ficaram ótimas, viveram mais vários anos e eu virei veterinário junto com elas ali naquele momento. Entendi. E aí Então, acabou que fui para veterinária mesmo. na hora de marcar a opção do vestibular, né? Olha lá a Sim, lista de opções. Não, em homenagem às ovelhas, vamos lá, médico veterinário, por exemplo. exato. E assim, eu também não tive muito, eu falo que a gente é muito novo, né, quando a gente escolhe o curso. Na verdade, eu acho que ninguém escolhe certo, porque na verdade a gente muda muito, né? Ainda mais na cidade de 18, 19, 20 anos, a gente muda muito de um ano para o outro, né? Então, Sim. eu acho muito precoce a gente descobrir o que vai fazer pro resto da vida nessa idade. E eu tive menos tempo ainda, porque eu passei no vestibular no meio do terceiro ano. Então, Nossa. assim, era aquele vestibular de teste ainda, né? Não era nem aquele vestibular que, não, com certeza é isso que eu quero e tudo mais. Então, e aí quando eu passei, minha mãe falou: "Não, agora você vai fazer a faculdade". Eu falei: "Mãe, mas eu ainda não decidi direito, né? Não sei nem se eu quero ficar aqui em Brasília, eu quero na minha cabeça a melhor faculdade de veterinária era a Universidade de Viçosa, porque eu via Globo Rural, eu falava sempre da Universidade de Viçosa, eu achava o máximo. Uhum.
estudar em Viçosa. Mas aí acabei passando no vestibular na UNB no meio do terceiro ano. Minha mãe não me deu a opção, falou: não, você vai fazer e não vou pagar mais tempo para você fazer vestibular, nem para você mudar, e nem vou te sustentar em outra cidade. Aí acabei fazendo, né? Assim, não me arrependo, tá? Só tô falando que é muito novo, né? Então, assim, Sim. não sei se foi uma escolha madura, foi uma escolha que a vida levou a ter, né? Na grande maioria das vezes não é, né? Algumas pessoas têm a chance, a sorte, digamos assim, de realmente se manter ali naquela escolha, outras veem que realmente não era aquilo que elas tinham a expectativa de encontrar e às vezes acabam mudando de área, né? Sim. E aí você entrou então na UNB, começou a cursar. Você queria mexer com alguma espécie de animal em específico ou não? Não, assim, como eu tinha as ovelhas, né? E também eu gostava, apesar de eu não ter fazenda, eu tinha tios que tinha, né? A minha família vem do interior de Minas Gerais, que nenhuma família de Brasília. Aham. E então sempre tinha muito contato com vaca leiteira, né? Com gado leiteiro, com cavalo. Então eu gostava muito de fazenda. Então acabava que na época que eu entrei, eu falava que ia mexer com grandes. Apesar de eu já amar animais silvestres e biologia, eu não enxergava um lugar para trabalhar com animais silvestres. Eu só enxergava que eu ia entender mais sobre animal, de forma geral, mas profissionalmente eu ia ter que trabalhar com grandes na minha cabeça, né? Uhum. Então eu ia trabalhar com cavalo, com vaca, e foi com isso que eu entrei. Tanto que no dia a gente foi ter o trote, né? Perguntava grandes ou pequenos? Era a clássica pergunta. Falava grandes, né? Todo orgulhoso. E Aham. 49 quilos achando que ia mexer com grandes. E em qual momento, então, você começou eventualmente a mudar de rumo dentro do curso? Então, hoje eu acho que os alunos têm um leque de opções bem maior do que era o que é apresentado na nossa época, né? A gente ou era realmente grandes ou era pequenos, a gente não tinha muita opção, né? A gente nem se falava direito na área de molecular, né? Biologia molecular, de animais silvestres, de peixe, de qualquer outra área que o veterinário pode ocupar, né? Inspeção, a gente bom, já tinha na época, mas a gente era, pelo menos na UNB, a gente era muito pouco voltado para isso, né? E então eu comecei a procurar coisas de grandes, né? Naquela época tinha bastante bolsa de PIBIC e de extensão, então fui mexer com ovelha. A UNB tinha um trabalho grande com ovelha, né? Com ovinos na fazenda experimental. E aí fui procurar essa área, porque eu tinha ovelha em casa, gostava de ovelha, fui trabalhar com os ovinos. Então, desde meu segundo semestre, eu já consegui uma bolsa de iniciação científica Uhum. e fui trabalhar com ovelha. Só que era produção, né? Então, assim, aquela questão do desenvolvimento, meus dois PIBICs são com desenvolvimento de carcaça, né? Então, era uma coisa que eu não me sentia, apesar de ser, né? Hoje eu acho muito feio isso, mas na época eu não me sentia veterinário cuidando do que eu cuidava dos borreguinhos dos 8 meses até o abate. E eu cuidava deles todos os dias, que eles ficavam em baias individuais, cada um tinha nome. E aí eu tive que abater, participar do abate de todos eles no final, e aí foi meio traumático, assim, o trabalho com grandes, assim, né? E eu me senti um pouco veterinário, falei, mas eu não estou fazendo veterinário para matar, né? Aquela coisa que não tem nada a ver, né? Hoje eu enxergo que não tem nada a ver, mas na época foi um pouquinho sentimentalmente traumático e acabei assustando com aquilo e não quis mais trabalhar com grandes. E nisso terminei a primeira iniciação, eu já tive um choque, aí ainda assisti, fiz uma segunda e aí nisso eu fui e a fazenda experimental do UNB, ela tem uma área de reserva muito grande também, né? Então eu via tamanduá, quando eu estava trabalhando com os ovinos, eu via lobo-guará, eu via vários animais, se tivesse sair andando, tinha uma cachoeirinha lá na fazenda, a gente ia sozinho lá na cachoeirinha. Então tinha muito contato com a natureza e uma vontade de trabalhar com silvestres, né? E a UNB tem uma opção assim que eu vejo muito vantajosa em relação às outras universidades, que ela permite que a gente faça muitas matérias de outros cursos, qualquer curso, né? Desde que você tenha o pré-requisito. Então, Uhum. por exemplo, eu conseguia fazer muitas matérias da biologia, que a nossa base era muito Bacana. semelhante, né? A gente tinha citologia, embriologia,
essas fisiologia, e isso já servia de pré-requisito para algumas matérias da biologia. Eu cheguei a fazer zoologia dos vertebrados, zoologia dos invertebrados, fiz anatomia, anatomia comparada da biologia, né, que era a anatomia comparada de humano com animais, com as classes de animais, com anfíbio, com réptil, com ave. Fiz comportamento animal da biologia, que tinha lá no UNB tinha comportamento animal da psicologia, da veterinária e da biologia. E Nossa, eu que fiz os três, bacana. a gente fez, eu fiz os três comportamentos animais, fiz zoologia dos invertebrados, que não tinha nada a ver, fiquei aprendendo sobre mosca, aranha, fiz ecologia e ecossistemas, fiz evolução, fiz várias matérias da biologia que não tinha nada a ver, assim, nada a ver não, mas eram bem separadas da veterinária, né? Então eu consegui fazer quase que a parte da zoologia inteira da biologia, eu consegui fazer, porque tinha um curso noturno, então eu fazia os créditos da veterinária de dia, né, que era integral, e noturno eu fazia da biologia. Então eu aumentei muito o interesse em uma dessas matérias de comportamento, da psicologia, que era da psicobiologia, levou a gente num criador conservacionista de onça pintada que tem próximo de Brasília, o Nex, e que agora está até em alta nas mídias, porque foi onde recebeu a onça queimada do Pantanal e tudo mais. Uhum. E aí eu me apaixonei por aquilo ali, né? E eu falei assim, eu estava fazendo IPBIC ainda, né? E eu falei assim, não, eu quero trabalhar com onça, né? Que olha que bicho lindo, que lugar lindo. Achei tudo lindo. E aí eu conversei com a dona da fazenda, né, do criadouro, e ela falou, não, faz um projeto aí e vem desenvolver aqui com as onças. Aí eu, com o professor do comportamento animal da psicologia, que ele era psicólogo, eu fiz, eu larguei, acabei o PIBIC, na verdade não larguei, acabei o segundo iniciação científica e comecei uma bolsa de extensão que a gente tinha lá no UNB, que era o PIBEX, né, que a gente falava. E aí ele tinha essa bolsa de extensão da psicologia e aí eu fiz trabalho com o comportamento animal das onças, né? Olha. E aí eu tinha que ir 2 vezes por semana nas onças. Então a gente ia um dia no meio da semana, que era 80 quilômetros de Brasília, e Uhum. passava o final de semana lá para poder fazer o trabalho. E aí eu e uma amiga minha, Juliana Pigossi, que hoje está fazendo medicina, não largou a veterinária, mas foi veterinária tivesse também por um bom tempo. E aí comecei a ir lá no Nex, né, por 6 meses para fazer o projeto de extensão. Nisso fiquei muito amigo do tratador, fiquei mais próximo da proprietária, né, do criador, da família, acompanhava os grupos de visita, já estava conhecendo aquelas onças como a palma da minha mão, porque eu era muito apegado. E Uhum. aí ela acabou me convidando para poder continuar indo lá, mesmo sem a bolsa, né? Ela me pagaria uma bolsa, o valor da bolsa, até mais, na verdade, para eu meio que ser um funcionário assim, para eu poder acompanhar um estagiário que acompanhasse as onças no dia a dia, né? Como era um criador, o veterinário que era responsável não precisava ficar lá o tempo todo, né? Ele só ia uma vez por mês, 2 vezes por mês para olhar. Uhum. E eles precisavam de alguém para olhar se estava alimentando direito, se tinha diarreia, se tinha algum problema. E eu topei na hora, né? E aí acabei entrando nesse meio das onças, e conheci por lá, conheci muita gente que trabalhava com onça, né? E acabei ficando lá até um pouquinho depois de formado ali, até passar na residência e ter que me mudar de Brasília. Mas foram bons 3 anos que eu passei da graduação indo para o criador 2 vezes por semana. A minha mãe falava que eu morava mais no criador do que na minha casa, porque eu ia sexta, voltava segunda de manhã para a aula e ainda ia no meio da semana, então era bem corrido mesmo. E lá tinha É. arara também, no criador não tinha só onça, né? Tinha Uhum. jaguatirica, tinha gato mato pequeno, tinha arara, papagaio. Então tinha bastante contato com animal silvestre assim também. É interessante que acabou havendo uma conjunção de fatores que contribuiu para que você conseguisse logo durante a graduação se inserir na área de selvagens, né? Você teve essa oportunidade do projeto no Criadouro, que era a 80 quilômetros ali da sua universidade, né? Uhum. E nesse meio tempo, mesmo achando que talvez fosse improvável conseguir trabalhar nessa área, você foi atrás de disciplinas da biologia que com certeza contribuíram aí para o conhecimento na área também, Com né? certeza. Você até comentou Eu, que na UNB tinha, né, essa possibilidade uhum. e eu lembro que na Rural, onde eu me formei, a anatomia era só animal doméstico, a gente não via Sim. nada além disso. Então, assim, Uhum. às vezes as pessoas perguntavam, ah, você é veterinária? Ah, peixe.
Então, tipo assim, aí eu, gente, eu não tenho ideia, Não desculpa. tenho a menor ideia. Não Quantas tenho câmaras ideia. tem um coração de um peixe, né? Pois é, aí eu fico um pouco fora da minha alçada, mas as pessoas já fazem essa associação imediata, né? O veterinário Uhum. trabalha com animal, e se você entende sobre animal, é para você entender sobre todos os animais, Exato. qualquer animal, né? Exato, eu cheguei, eu não falei aí no meu mini currículo, mas eu dei aula por 5 anos, né? Uhum. De animais silvestres e de bem-estar. E eu sempre começava o primeiro dia de aula, eu sempre perguntava assim, por que vocês fizeram veterinário, né? Mais ou menos igual aqui. Aí eles falavam, porque a gente gosta de animal, porque a gente gosta de bicho, porque a gente ama os animais, porque eu quero tratar animal. Aí é que ele queria ser mais profissional, né? Não, porque eu gosto de entender como trata, né? Como produz o animal e tudo mais. E eu sempre falava assim, então tá bom, vocês gostam, vocês colocaram que vocês são médico de animal, mas o que que é um animal, né? E aí, aí eles ficavam assim, ah, é um animal? Aí eu falei assim, mas o que que é um animal, né? E eles não conseguiam me dar a definição de animal de forma alguma. Aí eu falei assim, então, gente, para vocês entenderem o que é animal, isso é uma falha muito grande que tem na veterinária, né? A gente não é explicado o que que é animal e a gente se considera veterinário, médico de animal, sendo que na verdade a gente não é médico de animal, porque a gente é médico de animal doméstico, né? Sim, Quando a gente exatamente. forma. É. Não tem como você, eu sempre tentava explicar isso, né? Que pessoas colocam, né, animais silvestres como um grande bolo, assim como coloca grandes e pequenos também, mas são animais completamente diferentes, né? São Sim. coisas completamente diferentes para você tratar. Você comparar, por exemplo, eu até colocava isso, né? Ah, porque a ave trata assim, assim, assado. Eu falei, não, gente, papagaio é uma coisa, canário é outra coisa, né? A distância genética e histórica e fisiológica entre um papagaio e um canário é maior que a do cavalo para um boi, né? Então, assim, é muito distante, são animais completamente diferentes, né? Eu tentava explicar toda a origem, né? Evolução, por que que um animal é doméstico, por que que um animal é silvestre, né? E explicar que um animal é um ser né, pluricelular, né, que se movimenta, né, de alguma forma, por isso que é animal, né, de animado, Uhum. né? Então, assim, tinha que pôr uma série de características de definições para eles conseguirem entender isso. E a biologia me deu muito essa base, né? Eu brinco que quando eu fui fazer a residência mesmo, eu me sentia muito mais biólogo do que veterinário, né? Porque eu nunca tinha feito estágio em clínica. Hum. As minhas duas iniciações científicas tinham sido com desempenho de carcaça, mas era uma coisa meio, eu era meio que, né, ali no campo mesmo, eu era meio que o cara que alimentava, né? Cuidava deles. Tratador, Eu né? não fazia algo mais especializado ali com as minhas ovelhas. Eu dava comida, pesava elas, dava comida, pesava. Quando eu fazia alguma coisa mais veterinária, assim, coletava sangue, porque tinha que coletar todo mês sangue. Mas eu não fazia as análises que tinham por trás, né? Era um projeto dentro de um doutorado, então o doutorando é que fazia. Eu só era mão de obra mesmo, né? Vamos Uhum. dizer assim. E nas onças também eu fazia pouca coisa veterinária, né? Eu era responsável meio que pelo manejo. Se come, se não come, se o recinto está pintado, se não está, se está caindo, se não está, se reforma aqui, reforma ali, faz um enriquecimento ambiental. Mas eu não fazia nada de clínica, né? E nem de inspeção, nem nada assim mais específico veterinário. E eu nunca, e eu não, e na UNB a gente tinha essa opção ainda também. A gente tinha as chamadas optatórias, que eram matérias que não eram obrigatórias, mas Uhum. também não eram optativas. Então, assim, a gente tinha suinocultura e avicultura, elas eram optatórias. Você podia fazer ou suíno, ou avicultura, ou as duas. Você tinha que fazer uma das duas, Pelo menos. mas você não tinha que fazer as duas necessariamente. Era o que a gente Aham. chamava de optatório. Então, assim, era gado de corte ou gado de leite. Você podia fazer gado de corte e não fazer gado de leite. E eu, como eu traumatizei com as ovelhas, e essas matérias apareceram depois das ovelhas, eu fugi de todas, né? Então, eu não fiz, por exemplo, clínica de equinos, eu não tive na faculdade, que eu não fiz. Aham. Não fiz suinocultura, não tenho ideia de como se cria um porco, porque eu não fiz suinocultura, não fiz clínica de suínos. Então, assim, eu consegui pular várias etapas de produção, que é o que eu não queria, e fazia matéria de biologia, né? Então, eu me senti muito biólogo quando eu formei. Eu falei, meu Deus, eu sou um biólogo, eu não sou um veterinário. Né? Tinha clínica, era clínica de aves, clínica de suíno, aí tinha clínica de pequenos, teve matéria de pequenos também que eu não fiz, que era matéria de, eu não fiz, acho que se eu não me engano,
Ah, não lembro agora, cirurgia de pequenos, não sei, mas eu pulei também algumas pequenas. Então, eu fiquei bem desfalcado clinicamente. E aí, quando eu Aham. formei, eu falei, meu Deus, eu não sei, eu nunca tinha canulado uma veia quando eu me formei. Eu falei, meu, como que eu posso ser veterinário e não sei pegar uma veia, né? E eu lembro que uma amiga minha, que fez veterinário junto, ela tinha uma clínica, né? O pai dela já era veterinário, tinha clínica, e ela foi trabalhar na clínica do pai dela, e eles precisavam de gente para fazer plantão. E eu era muito amigo dela, e ela sabia que eu ia muito bem na faculdade, e ela falou assim, não, Pedro, vem fazer plantão aqui na clínica, né, pra você ganhar o dinheirinho. Fui na clínica fazer plantão. Lembro que tinham 6 cachorros, assim, todos canulados, tomando sorinho lá, pingandinho. Eu não sabia calcular fluido, eu não sabia. Aí eu não sabia. Aí eu falava, vou pingando, né? Aí eu lembro que eu lá de plantão à noite, sozinho com aquele monte de cachorro, entupia os catéteres, eu não tinha a menor ideia de como desentupia. Sei que eu Nossa. perdi, arranquei todos os catéteres, não consegui pôr mais nenhum catéter na veia de nenhum cachorro. Chegou de manhã os veterinários, tava todos os cachorros descanulados, com os hematomas enormes de eu tentar canular ele. Oh, meu Deus. Aí eu falei, gente, eu não sei ser veterinário. Aí, lógico que eu fui demitido no dia seguinte, né? Foi o único plantão que eu fiz. Uma experiência muito breve, né? No Foi uma experiência ambulatorista. breve. Mas Foi o na único. realidade, eu não sei assim, como era esse contato, se você chegou a ter esse contato com médicos veterinários de selvagens na época da sua graduação. Sim. Na minha graduação, existia a disciplina optativa de selvagens, Aham. mas a época que eu estava passando, né, que eu já tinha todos os pré-requisitos, não tinha um professor para dar aquela matéria. Ah, sim. Tinha, acho que umas 3 pessoas da minha turma que queriam trabalhar com selvagens, mas, assim, Aham. a maioria foi desistindo pelo caminho, porque realmente não encontrava uma base teórica, Sim. né, para conseguir atuar na área, É, pelo menos ter ideia de como era, né, o trabalho isso. na área. É. Eu fazia parte do GEAS, né? Que a maioria das faculdades hoje tem, né? Os grupos de estudos de animais silvestres. O GEAS era eu e mais 2 meninas. Era praticamente o GEAS. Mas a gente organizou no GES uma coisa que é uma conquista nossa lá, né, na faculdade. A gente tinha as reuniões mensais, e a gente discutia, falava muito mais sobre conservação do que clínica de silvestres, né? Porque a gente, como Uhum, não tinha alguém para orientar, porque não tinha matéria de silvestres quando eu entrei na faculdade. E não tinha nada de silvestres na UNB, tirando uhum, a biologia, né? sim. Então a gente falava muito de conservação e não Uhum. de clínica. E aí a gente fez um abaixo-assinado, protocolou na reitoria o abaixo-assinado para poder ter a matéria de silvestre e a gente conseguiu, né? Teve o concurso no final, quando eu estava me formando, teve o concurso e ele entrou um mês antes de eu me formar, quando eu estava no estágio probatório. Entrou um cara, Olha. que era até um professor que trabalhou no Zoológico do Rio há muito tempo, o Rafael Monteiro, Hum. né? E ele entrou e aí a gente deu um piti que queria matéria de verão, que a gente não podia mais fazer porque estava no probatório, ou no probatório não, no estágio probatório, ó, estágio definitivo, né? O estágio curricular. E aí a gente teve que pedir a matéria de verão. Então eu fiz a disciplina de silvestre no meu último mês da graduação, Ó, em ainda 3 semanas. teve, né? Em 3 semanas. Todos os dias, né, da semana, mas Condensado. condensado, mas a gente teve. Foi aí o contato que eu tive com clínica. E não teve prática, né? Porque não tinha nem onde ter prática. Sim. Então, e eu não tinha feito estágio em clínica mesmo, né? Eu fui fazer estágio em zoológico. Eu ia muito no zoológico, mas sempre era trabalho voluntário. E eu sempre ia acompanhar, né? Eu ia acompanhar, eu não ia realizar a mesma ação, Uhum. né? Então, quando eu me formei, aí eu falei, não sou veterinário, preciso aprender a ser veterinário. E aí veio a única possibilidade era a residência, né? E aí eu falei, não, vou fazer uma residência. Aí estudei para a prova e passei na prova lá em Jabuticabal, né, da residência veterinária. Por sorte, na prova de animais silvestres não caía tanto a clínica mesmo, caía mais para ver se a gente entendia como que era cada animal, e isso eu era muito bom, né? Porque eu tinha feito bem a biologia ali, então eu entendia bem a particularidade de cada animal, né? O que você pode fazer, o que você não pode. Então isso ajudou bastante eu a passar na prova. A professora ainda na entrevista da professora Karen, muito querida lá em Jabuticabal, na entrevista, porque tinha, né? Hoje não pode ter mais muita entrevista na residência, né? Mas na época tinha. Ela virou para mim na prova de residência, ó, você tirou a maior nota na prova teórica da minha residência. Todo mundo quer essa residência, tem um monte de concorrente, mas você que eu nunca vi, nunca respondi um e-mail,
nunca me telefonou. Eu não tenho ideia se você é um assassino ou se você é um veterinário. Você passou na minha prova. Eu posso confiar de te colocar como residente? Olha a responsabilidade, né? É. Aí eu falei, não, pode, pode. E aí depois deu tudo certo, né? A residência foi ótima, a nossa relação foi muito boa. E, e deu tudo certo. E aí eu aprendi a ser veterinário. Ela era ótima professora. Era não, né? É ótima professora. Ele me ensinou tudo e, assim, e realmente a residência me virou veterinário novamente. Que aí é muita prática, né? Muita coisa ali. E aí eu aprendi. Aí eu convivia também muito com o Hospital de Jabuticabal, né? Uhum. Que é muito bom, né? Então eu convivi muito com o pessoal de clínicas pequenas, com o pessoal da clínica de grandes. Então esse intercâmbio ali me tornou um clínico, né? Então, a residência é exatamente essa oportunidade, né, que a gente tem depois da graduação de ter um treinamento técnico e prático mais refinado, né, uma maior frequência de contato com os casos, porque no final das contas, por mais que a carga horária da veterinária seja grande, né, muitos cursos são integrais, etc., são muitas disciplinas diferentes, não dá tempo da gente ter essa vivência em todas as áreas. Por isso a importância das oportunidades de iniciação científica, projetos de extensão, mas nem sempre a gente vai conseguir contemplar aquilo que vai ser essencial na hora que você se vê formado e fala, não, agora eu quero trabalhar com clínica de silvestres, né? E aí Exato, você tem que anular uma veia, como é que faz? E exato. outra questão que eu ia comentar também, na época que eu estava na graduação, que eu tinha essas colegas que queriam trabalhar com silvestres, eu cheguei a fazer um curso que era promovido pelo Zoológico do Rio, de silvestres, assim, para ter um contato, olhar, saber o que que era. E eu lembro que o médico veterinário responsável na época, ele tinha feito biologia depois, que ele se formou em medicina veterinária. Porque ele Uhum. foi trabalhar com animais silvestres e ele achou que era essencial para essa atuação fazer o curso de biologia, né? Então, eu achei Sim. muito interessante essa sua colocação de você se formar se sentindo mais biólogo do que médico veterinário, mas provavelmente você tinha uma formação teórica em uma área que acaba sendo deficitária para quem foca Sim, só no curso de veterinária. Então, esse exato. conhecimento a respeito das diferenças, né, mais profundas ali entre as espécies, né, da sua biologia de fato, você já estava 10 passos à frente, né? Sim. Não, e faz toda a diferença mesmo, né? E faz diferença no objetivo, né? Eu estava até discutindo isso hoje aqui. O veterinário tivesse tem vários objetivos, né? Tem aquele que tem um objetivo clínico, então ele quer ser um bom clínico para tratar o papagaio, para tratar o coelho, o porquinho da Índia, o ramo. E tem o objetivo de melhorar a condição daquele indivíduo, né? Atender bem o cliente também, né? Que é o proprietário daquele animal e conseguir dar uma resposta a isso bem positiva, né? A gente tem veterinário de animais silvestres também que está focado único e exclusivamente para salvar a espécie, né? Pensando na conservação. Então você não tem, é um foco completamente diferente desse valor que se dá ao indivíduo, né? De pet. Então, assim, são várias formas de se trabalhar com animais silvestres também, né? Tem patologista só de animal silvestre, né? Tem pessoal que trabalha com epidemiologia só de animal silvestre, né? Então, assim, não necessariamente eu tinha que querer trabalhar com a clínica, mas quando a gente forma, às vezes a gente tem ainda na cabeça, e eu acho que a graduação, pelo menos em mim, não foi suficientemente capaz de mudar a minha cabeça, de colocar assim, não, a veterinária não é só clínica, né? E não é mesmo, tá longe de ser, mas eu acho que eu consegui enxergar isso bem melhor e de forma bem mais abrangente depois de formado, quando a gente vê que existe, né, um mundo atrás da clínica, né? Existe um mundo além daquela barreira ali, né, que a gente coloca quando a gente entra na veterinária. Então, eu acabei depois gostando muito, por mais que eu tenha feito a residência em clínica e patologia também, porque o professor é professor de patologia, mas ter feito bem assim nessa parte de hospitalar, né, veterinária, eu continuei com a cabeça muito de conservação, né? Antes de fazer residência, eu fiz um estágio final, não contei isso, né? Mas eu fiz um estágio na África, né? Com manejo de reserva, então assim, não era diretamente com animal também. E fiz o estágio final todinho na Embrapa Pantanal. Então eu fiquei 4 meses no Pantanal, sem luz, sem telefone, sem internet, né? Tinha luz só 2 horas por dia para a gente ver novela na hora da Nossa, janta. para ter aquele gostinho de civilização, né? Que era ligava o gerador, né? Então só ligava 2 horas por dia na fazenda. O banho E frio o podia resto, ser, mas a novela tinha que ter todo dia.
Então, eu passei 4 meses estágio, enquanto as pessoas estavam fazendo nos melhores hospitais de São Paulo, né? O Nesp de Botucatu, na Rural do Rio, né? Em qualquer outro lugar, né? Renomado, fazendo, né? E eu estava lá no meio do Pantanal me sentindo um retrocesso veterinário, mas eu, na verdade, estava aprendendo muito como veterinário, mas eu sentia, meu Deus, eu não estou trabalhando com clínica, eu estou ficando para trás dos meus colegas, né? Mas, na verdade, eu não estava. Estava conseguindo coisa muito mais que alguns veterinários silvestres conseguem, que era aquela vivência ali, né? Eu tive a oportunidade de capturar veado, tamanduá, tatu, né? Anta, trabalhar com anfíbio, né? A gente capturou mais de 2.000 anfíbios, né? Trabalhei com Nossa. jacaré. Então, assim, esse estágio eu tive que capturar 1 milhão de animais e era só biólogo, né? Só eu era o único que estava virando veterinário, mas ele já me tratava como veterinário. Então, você anestesia, você cuida, você limpa, você... Eu que fazia tudo. Então, assim, foi uma oportunidade ótima ter ficado essa no Pantanal. Assim, ensinou que o que eu queria era conservação, que eu queria trabalhar em prol daqueles animais continuarem existindo ali no mar, né? Então, focou muito a minha vida, assim, muito diferente. Até na residência eu tinha essas discussões, né? Mas por que fazer isso para esse animal? Tem que fazer isso para aquele outro. Ah, porque para você animal é diferente, toda vida importa, né? Tem aquela coisa, né? Eu falava, não, gente, toda vida importa, mas tem pesos diferentes na conservação cada vida. E eu falava assim, não tem como toda vida, porque às vezes tinha, né? Estagiário, ó, toda vida importa. Eu falei, tá bom, então você está falando que eu não posso eutanasiar, por exemplo, um gaviãozinho carijó, porque ele quebrou a asa, ele não vai ter mais qualidade de vida, porque a vida dele importa, porque, né? Mas e a vida dos ratos que ele vai comer todo dia, né? Eu falei, a gente também atende Aí hamster aqui. pegou, né? Aí pegou. Você fica assim, mas por que que a vida do rato... não, ela importa. Eu falei, sim, ela importa, mas ela é menos importante que a do gavião. Pelo menos você está enxergando dessa forma. Porque se você está dando um rato por dia para o gavião comer, né? Na sua cabeça, de algum jeito, você está colocando um peso maior para o gavião, para manter o gavião vivo, do que aqueles ratos, né? Então, assim, a gente vai quebrando alguns paradigmas também. Quando a gente consegue trabalhar com conservação, né? A gente tem que focar num objetivo maior, eu acho, em prol da espécie. E isso eu enxerguei muito depois também, assim, né? Nesses estágios, nessa vivência, conversando sobre projetos de conservação, valorizando bastante projetos de conservação, né? Então, eu acho que daí que mudou um pouco o foco. Então, foi muito importante a veterinária, a residência para eu aprender a ser veterinário e Uhum. para eu aprender a dar aula, né? Que eu vivi 5 anos dando aula, então, né? Foi muito importante para eu poder dar aula, mas mesmo assim na aula, como era animais silvestres de forma geral, eu ensinava muito mais conservação e biologia do que realmente clínica, Uhum. né? Porque eu acho que falta isso muito para a veterinária. E foi muito importante eu fazer residência, mas eu percebi que eu não queria trabalhar com clínica em si. E eu acho interessante, eu queria até que você comentasse um pouco como é para você, né, ainda mais tendo esse viés da conservação, essa questão que eu acho que é muito está muito destacada hoje em dia da humanização dos animais. Essa questão que você Sim. comentou, toda a vida importa, mesmo que o animal não tenha condições de sobreviver, a gente tem que cuidar porque é uma vida. E eu que Uhum. trabalho com grandes animais, a gente passa muito por esse embate com os alunos, porque tem Sim. essa questão da dificuldade de enxergar em um sistema de produção que é lógico que a gente não quer eliminar Uhum. animais por questões Uhum. econômicas, mas às vezes isso é necessário e é baseado exatamente no comprometimento da qualidade de vida desse indivíduo. Sim. E é muito difícil, principalmente para o pessoal mais jovem, eu acho que quanto mais aumenta essa divulgação, essa movimentação de que as vidas importam, né? Não que isso não seja verdade, é lógico que Sim. é, mas acaba havendo uma humanização e às vezes, uma tendência a considerar a vida animal como a gente... se eu não faria isso com meu filho, então não vou fazer com o Sim. bezerro. Exato. Eu não Uhum. faria isso com a minha avó, então não vou fazer só porque o cavalo está velho, né? Eu não posso fazer Aham. eutanásia do animal que está manco, Exato. com artrite, não consegue andar com laminite, sei lá o quê, porque se fosse meu avô, né, com Alzheimer, eu não Sim. ia querer que ele morresse. Então, assim, é uma É, relação que é muito difícil, né? é muito difícil, assim. E a gente vê muito isso em silvestres, né? Porque pessoas também veem silvestres para salvar os silvestres do planeta, né? E acha que vai tratar até o último minuto. E
E eu tento argumentar isso, né? Por exemplo, eu fazia muito isso com coelhos. Uma coisa que aconteceu na residência eu acho que serve muito para exemplificar essa questão são essas experiências que eu tive na residência com coelhos, né? Pessoas tinham coelho como pet, né? Como estimação. E coelho, por ser muito forte, principalmente dos membros pélvicos, né? Eles quebram a coluna por vários motivos. Assim, luxação de coluna em coelho é algo bem que eu peguei bastante na clínica, né? Porque a pessoa pega no colo, o coelho arranha a pessoa assusta, deixa o coelho cair, nisso ele quebra, ele luxa a coluna muito fácil. Às vezes só de você conter mal contido, né? Como ele é muito forte na perna, ele faz um movimento na coluna de solavanco muito forte, ele luxa a coluna dele meio que sozinho. Se ele prende a perna numa porta, ele às vezes luxa a coluna porque a perna ficou presa, ele chuta com muita força. Então chegava muito coelho pra gente, e o proprietário chorando, desesperado, porque o meu coelho caiu, porque o meu coelho quebrou a perna, porque o meu coelho... Chegava lá o coelho paraplégico. E o coelho paraplégico fazia radiografia, aquela coluna luxação completa, ruptura de medula, né? Não tinha solução para a paraplegia daquele coelho, né? E aí o dono começava, porque eu vi num site que tem cadeirinha de roda para o coelho, eu vou pôr cadeirinha de... Eu falei, olha, eu como veterinário eu não vou te dar orientação nenhuma de colocar cadeirinha, de fazer anti-inflamatório, de fazer... Não vou tentar dar uma qualidade de vida para algo que nunca vai ser alcançado, porque um coelho não vai ter qualidade de vida paraplégico, né? Eu falava isso para os proprietários, eles ficavam arrasados, né? Os estagiários também ficavam, meu Deus, mas como? Mas sua obrigação de veterinário é tratar. Eu falei, não, minha obrigação de veterinário é de fazer o melhor pelo animal aqui que eu posso. E eu sei que o melhor para ele não é manter ele paraplégico por resto da vida. Mas se fosse sua mãe, aí ele estava nessa linha, né? Se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, se fosse que tivesse ficado paraplégico, você ia pôr na cadeira. Eu falava, ok, vamos lá, entendendo biologia. Eu falava para biologia. Uma pessoa paraplégica, por a gente ter uma massa encefálica absurdamente grande, né? Isso é extremamente racional, não que o coelho não seja, mas ele é, né, poder de cognição menor, Biologicamente é diferente. é, A gente não é pode querer diferente, dizer né? que o raciocínio de Sim, um coelho vai ser igual ao de uma pessoa. sim, Começa daí. exatamente. Então eu falo assim, a gente consegue ter várias formas que trazem qualidade de vida pra gente, né? Se eu tiver paraplégico, eu posso namorar, eu posso ler um livro, eu posso ir no cinema, eu posso ver um filme, eu posso cozinhar, eu posso conversar, eu posso... Só o fato de simplesmente conseguir estar conversando com as pessoas que eu gosto já é algo que vai trazer qualidade de vida para mim, né? Então, eu, paraplégico, vou ter qualidade de vida. Eu posso me esforçar para ter qualidade de vida, né? E ter uma qualidade de vida considerável, né? Óbvio. Então, por isso que eu colocaria minha mãe numa cadeira de roda, porque eu sei que ela continuaria rindo, se divertindo, brincando, tendo o prazer de comer uma comida que ela gosta. Teria vários prazeres ao longo da vida. Agora, um coelho, o que que um coelho gosta? O que que dá prazer para um coelho? É ele correr. Eu falava, até brincava, que ter um campo verdejante, né? Uma grama para ele correr, para ele comer, Que muito para ele poder provavelmente esse saltar. proprietário já não fornecia essa E provavelmente esse condição. proprietário já não fornecia, exatamente. Ele poder ir até o alimento dele, quando você chama ele com uma folha de couve na mão, ele correr até você, pegar a folha de couve, subir na sua cama, porque os coelhos sobem na cama, que é um... Eu não sabia disso antes de eu conviver com alguns coelhos, mas coelhos domésticos, eles são extremamente apegados, é igual gato, assim, eles sobem na cama, deitam no travesseiro. Então, assim, subir na sua cama, né, ser chamado, é isso que dá prazer para ele, né? É o fato dele poder correr, ele é um animal que corre, né? Que tudo que ele está mais fazendo na vida bem feito é correr e comer, né? Então, eu ia limitar completamente os prazeres dele. Ele não ia poder comer quando ele quer, só quando você colocasse comida na frente dele. Ele não ia poder correr, porque ele corre com os membros pélvicos, ele não corre com os membros dianteiros, né? Então, assim, eu acabei com tudo que dá qualidade de vida para ele, né? Ele vai se urinar, ele vai começar a ter escária, ele vai começar a ter cistite, ele vai começar a ter uma série de coisas. Daqui a pouco ele vai voltar para eu fazer antibiótico, anti-inflamatório, cuidar de ferida. O coelho é um animal que não pode ficar molhado, e ele, quando se urinar, ele vai ficar molhado, né? Então vai começar a ter dermatite, porque a densidade de pelo é muito grande, então aquela umidade não sai dali tão fácil. Então, assim, não vai ter qualidade de vida, né? Então, eu, como veterinário, eu não posso me predispor a tentar promover qualidade de vida para algo que eu sei, porque eu tenho conhecimento que ele não vai ter. Então,
Eu sempre usava esse exemplo do coelho, e assim eu uso para os outros animais, né? Para as aves, por exemplo. Chega uma ave com uma fratura de asa, pode ser uma arpia. Aqui a gente tem arpia, né? A gente tem 36 arpias, a gente é reconhecido por ser o maior reprodutor de arpia. Pode ter uma arpia, um animal ameaçado. Se ele não vai ter qualidade de vida com aquela que eu vou ter que amputar a asa dela, eu não tenho por que mantê-la viva. Porque o que faz a felicidade de uma arpia, a qualidade de vida de uma arpia, é o fato dela conseguir reproduzir, dela voar de um puleiro para o outro, dela pegar o alimento. Eu vou privar ela completamente das únicas coisas que dá prazer para ela, né? Então não tem por que eu manter aquele animal. Ele não consegue falar o tanto que ele está sofrendo sem uma asa, né? É muito complexo você tirar a asa de uma ave. Eu falo, não existe, eu não vou amputar a asa de uma ave, né? Então assim, eu trato até o ponto que eu acredito que aquilo vai ficar bem para ela voar. Se aquilo não vai ficar bom, infelizmente a eutanásia é a alternativa. Cada vida é de uma forma, cada vida tem um objetivo, cada vida tem uma forma de atingir o bem-estar, cada vida tem uma atividade, né? E em silvestre é bem isso, né? A gente é desde uma onça até uma arpia, desde um pequeno ratinho, né? O que eu vou fazer com esse ratinho, né? Com um hamster, até que ponto que aquele hamster vai ter qualidade de vida, né? E infelizmente é isso. A gente às vezes tem que parar um pouco, né? Eu acho que quando a gente trabalha na clínica, é muitas vezes voltado para o proprietário, né? Sim. A gente prolonga, ele pensando, na verdade, no proprietário. Não está errado, porque o proprietário, às vezes, ele é o cliente da gente, né? E ele A tem gente também um cuida dos envolvimento animais do cliente. emocional, ele tem um envolvimento Sim. emocional com aquele animal e para ele manter aquela vida é importante. Então isso tem que ser O considerado. paciente da gente é o animal, mas o cliente é o proprietário, né? Sim. Então, acho que muitas vezes a gente tem que saber até que ponto eu estou fazendo isso para falar para o proprietário que eu estou fazendo até o último minuto, ou até que ponto eu estou fazendo isso pelo animal, né? Essa linha é muito tênue ali, né? É muito complicado isso, né? Eu até brinco às vezes que a eutanásia é emergência, mas eu trabalhei também por 6 anos, né? 6 anos, não, 5 anos no Centro de Controle de Zoonoses, né? Então, esse coisa da eutanásia é uma constante e assim, a gente vira o carrasco do universo, né? E as pessoas não compreendem que chega no Centro de Controle de Zoonoses, não chega aquele cachorrinho bonitinho, né? Que tem uma patinha, uma unha quebrada e aí você tem que tratar aquela unha. Não, os cachorros chegavam pra gente atropelados porque eles já eram de rua, estavam com sinomose e aí sai com mioclonia no meio da rua, o carro atropela ele chega paraplégico, ele chega com fratura exposta, já ficou 2 dias no asfalto antes da zoonose recolher, antes de alguém ligar para a zoonose recolher, aquele cachorro chega num grau de desidratação horrível, né? Eu estou fazendo mas é porque é a maioria. Então, assim, os animais aqui não chegam bonitos, eles não chegam cheirosos, eles não chegam limpos, eles não chegam com pouca dor. Ele não é um animal de proprietário. Eles chegam nas zoonoses, chegavam inteiramente quebrados, inteiramente em sofrimento, assim, que a vontade que você tem, às vezes, é de fazer a eutanásia o mais rápido possível, com o menor dor possível, para ele acabar com aquilo ali. O cachorro fica gritando, 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 né? Então, assim, é complicado, assim, a relação. Mas a gente dava ração super prêmio, todos os cachorros tinham caminho, os gatinhos tinham prateleira, tomavam vacina V8, V10, V3, todas que você pensava e imaginava importada. Comiam, a gente comia, a gente, para carrapatina, a gente usava Bravec, não sei se pode falar propaganda, né? Usava Bravecto, que é um remédio caro, né? A gente usava Bravecto nos cachorros da zoonose, né? Não que eles não mereçam, mas a gente conseguiu todos esses recursos de conseguir manter animais com qualidade, mas aqueles animais que deveriam ser mantidos, né? E poderiam ir para adoção, que a gente ia conseguir um adotante, que a gente ia... Então, esses a gente promovia, cuidava com todo o empenho, né? Agora, um animal que chega muito machucado, muito com doença infecciosa grave, né? Não tem como eu colocar um cachorro com sinomose, né? Por exemplo, num canil que tem mais de 250 cachorros, né? Eu não vou poder ficar tratando aquele cachorro no meio daquele canil. Por mais que eles fossem vacinados, né? Sempre pode ter um imunodeprimido ali. Então, assim, tinha que fazer eutanásia, pelo bem dos outros 250, né? Então, essa ideia também de sanidade de rebanho, né? É uma coisa que tem... Não é só um indivíduo, né? A gente tem que enxergar o rebanho de cachorro. Ali, no caso, era um rebanho de cachorro. Rebanho de gato, né? Então, assim, tinha que fazer a quarentena antes de entrar para o canil de adoção.
Então, uma série de questões técnicas que, infelizmente, os veterinários de hoje em dia, muitos deles partiram de fazer veterinária porque eram bons proprietários, né? E Sim. ele quer enxergar o animal depois com a mesma cabeça de proprietário. E não é a mesma cabeça. Não Não tem tem como como. encarar da mesma forma. E não é porque você, é porque a pessoa fala, que você vai ficando frio. Não é questão de ficar frio. É questão de ficar técnico, né? Exatamente. De ficar objetivo. De É. explicar o que é certo e o que é errado. De entender o que é o certo e o que é errado. Porque, em um certo grau, a gente acaba passando por esse processo também, né? Quando você Sim. está na graduação, e mesmo você compreendendo, por exemplo, que um caso que você está acompanhando, o animal não tem como você reverter aquele quadro, o animal está em sofrimento, é necessário fazer eutanásia. A gente faz com o coração na mão, muita gente Sim. chora. Eu já chorei para fazer eutanásia em animal. E aí, quando chegou na patologia, que foi feita a necrópsia do animal, que eu vi realmente o grau de acometimento, eu falei, realmente, não tinha como. E com essa experiência, a gente vai realmente se convencendo de que certas coisas não são reversíveis. E a gente tem Sim. na mão a possibilidade de abreviar o sofrimento daquele animal. Então, por que não usar esse recurso? Mas é claro que não é uma questão técnica que vai, de uma certa maneira, se desenvolver de forma simples para todo mundo. Cada indivíduo tem as suas próprias questões, seu próprio histórico, enfim. Mas são questões aí que eu acho interessante a gente abordar também. E aí, Pedro, o que você consideraria, então, né, dentro de tudo isso que a gente vem discutindo, que são, quais seriam as etapas essenciais para a atuação na medicina de animais selvagens, considerando que existe uma vastidão enorme de possibilidades, de linhas de atuação, mas dentro da sua experiência, para ficar uma coisa mais focada? Ó, primeira coisa, eu acho assim, não pode só porque acha bonito, né? Eu acho que a primeira coisa é entender o porquê dos animais silvestres. Então, estudar a biologia é essencial. E não é só estudar, eu acho que é uma questão de interesse mesmo, né? No dia a dia, a biologia está cercando a gente o tempo todo, né? Eu até brinco, a minha esposa não tinha interesse nenhum por biologia, até porque ela é formada em gastronomia. Mas depois que Júnior casou comigo, ela começou a ver passarinho, ela sabe identificar todos, né? Sabe qual que come inseto, qual que come semente, qual é a época de reprodução. Sabe mais, muito mais que muito veterinário, né? E ela fala assim, é um olho, né, que se abriu na minha vida, né? A gente enxerga o mundo, porque na verdade o mundo é esse, né? O mundo é a biologia, o mundo não é as coisas que o homem constrói, né? Sim. O mundo é as coisas que a evolução construiu no planeta, né? Então, a primeira coisa é abrir esse olho para o mundo. Eu conheci uma bióloga na matéria também de comportamento no Parque Nacional do Lemos. Ela falou uma coisa que eu carrego para minha vida, né? A gente, quando tem olho, a gente tem que ter olho não de olhar, a gente tem que ter olho de ver, né? Então, quando eu olho para um pardal, eu não só olho para ele, eu vejo aquele pardal. Eu vejo se ele é macho, se ele é fêmea, se ele está brigando, se ele está reproduzindo, o que é que ele está comendo. Né? Não falo, é um pardalzinho ali, né? Então, assim, a primeira coisa é ter os olhos de ver. E quando você tem os olhos de ver, você começa a enxergar a biologia em tudo. Então, não é só na graduação, não é só na residência, não é só no trabalho que você vai aprender a trabalhar com animais silvestres. É no dia a dia mesmo. É desde um morcego que entra dentro da sua casa, desde um inseto que entra na sua casa, desde um rato que aparece na sua casa, de uma viagem de carro que a gente vê 1 milhão de espécies de aves e animais silvestres diferentes. Eu já parei para salvar onça de estrada, tamanduá de estrada. E as pessoas ficam, mas como que a pessoa aparece na sua frente? Eu falei, não, aparece na frente de todo mundo, é porque as pessoas não veem, né? Elas só olham, né? Então a gente tem que, primeiro, abrir a cabeça para enxergar esse mundo. Segundo, trabalhar muito, né? Eu acho que trabalhar muito é a base de qualquer coisa. E quando eu falo trabalhar muito, não é trabalhar muito de maneira formal, carteira assinada. É fazer iniciação científica, fazer projeto de extensão, ser voluntário no que quer que seja na ONG lá, que não vai falar para matar nunca nenhum animal, mas tem que ter aquela experiência. Eu já trabalhei também em ONG, então tem que ter essa experiência, tem que entender, tem que trabalhar dentro da universidade e entender que a vida também não é só a universidade, que o ambiente acadêmico é muito diferente da vida profissional, né, no campo mesmo, né, vamos dizer assim. Então, trabalhar de preferência com tudo. Uma coisa que em Silvestre sempre falam é, eu trabalhava com onça, sempre dava palestra de onça, e aí, hoje mesmo anestesia uma onça, e sempre vem um estagiário e fala pra gente assim, né? Ai, como você conseguiu ser veterinário de onça? O meu sonho é ser só veterinário de grandes felinos. Aí a gente sempre falava, não existe veterinário de grandes felinos, né?
Eu sou veterinário de periquito, de arara, de tatu, de veado, de anta, e aí também sou de onça, né? Eu dou palestra de onça porque é o que mais vende, o que mais atrai público, mas não necessariamente é o que eu mais faço, né? Então, abrir a cabeça, né? Não ter preconceito, não gosto de mexer com isso, não gosto de mexer com aquilo. Trabalhei com ovelha 2 anos, foi super interessante. Aprendi que produção não era para mim, não que não seja para outros, né? Então eu não consegui lidar bem com aquela situação de cuidar do bichinho, depois matar o bichinho, né? Mas eu adoro comer carneiro, como até hoje, não sinto peso na consciência nenhum de comer carneiro. Mas você não tem cuidado Então, dele, né? É a mesma coisa comigo eu também. comi os carneiros que eu cuidei até, eu comi, porque a gente fez churrasco com Agora os eu tô te carneiros que eu cuidei. julgando. Não, mas o pior é que eu comia até os carneiros. Então, assim, mas eu sabia que eu já estava morto, né? Para mim, é carne. Então, eu já estava morto. Mas eu fiquei perto, larguei, era o que eu não queria para mim, né? Eu admiro muito os veterinários que lidam super bem com inspeção, porque lida bem, né? Porque alguém tem que fazer isso. E faz muito bem feito, né? Então, tem que trabalhar em clínica, tem que trabalhar com... Eu acho que extensão rural é algo extremamente importante que as faculdades, infelizmente, não dão o valor que deviam dar, né? É. Não sei no seu caso, mas não dão valor. Então, assim, lidar com pessoas, que é o principal trabalho da extensão rural. Tirar da cabeça essa ideia de que, né, que eu falo que todo graduando tem, né? Trabalhe com o que goste, que não trabalhará um só dia da sua vida. Não existe isso, né? Porque o que a gente mais gosta é o que mais deixa a gente estressado, o que mais deixa a gente ansioso, o que mais deixa a gente preocupado, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, que a gente entra mais nessa pilha de perturbação, depressão, tristeza, porque a gente fica muito envolvido com aquilo, né? Então, isso é uma coisa que tem que parar. Que fez veterinária também porque não gosta de trabalhar com gente, isso não existe, É um né? dos piores erros, né, esse aí. Então, assim, tirar isso da cabeça. Primeira coisa, veterinária vai trabalhar muito com gente, assim como qualquer outra profissão. Afinal, gente é um animal extremamente gregário, ninguém vive sozinho em lugar nenhum e não tem como ganhar dinheiro sozinho, a não ser trabalhando para outra pessoa. Já diz a Então, biologia do ser humano, né? então, você sempre vai trabalhar para alguém, mesmo que você seja dono do seu negócio, você vai trabalhar para os seus clientes, sempre vai trabalhar para alguém, né? Então, sempre a gente vai ser submisso a alguém, sempre a gente vai ter que fazer as vontades de alguém e sempre a gente vai ter que aceitar as vontades de alguém. Então, esse empoderamento que às vezes o veterinário tem, né? Trabalho para bicho, meu foco é o animal, não importa o que o proprietário acha, não importa o que o cliente acha. Não existe, né? Então, tirar isso de mente. Então, trabalhar bastante e tirar essas premissas, que eu acho que é uma premissa que não existe e a gente tem isso na veterinária, né? Tá ali só para tratar, a gente não tá ali só para tratar, a gente não tá ali só para salvar, a gente não tá ali para agradar só o animal. E eu acho que isso é muito importante. A partir de você ter começar a abrir essa cabeça, as oportunidades começam a vir, né? Uhum. Porque eu vejo até muitas vezes as portas fechando para um e para outro, e muitas vezes é porque tem essa limitação. Só quero trabalhar com aquilo, né? A pessoa não abre o horizonte. Eu queria trabalhar com silvestres, consegui durante a residência, acabou a residência. Eu não tinha dinheiro para me manter correndo o risco de não ter bolsa, fazer mestrado e doutorado. O que eu tive que fazer? Trabalhar para ganhar dinheiro. Fui prestar o primeiro concurso que tinha para veterinário, né? E passei no concurso de uma prefeitura, trabalhar com zoonose. Nunca tinha entrado numa zoonose. E a gente na veterinária aprende a ter preconceito contra a zoonose. Infelizmente, alguns professores, porque na zoonose é horrível, porque na zoonose eles maus tratam, porque na zoonose eles não cuidam. Melhor se tirar aquele cachorro da zoonose, né? Então, eu entrei na zoonose com aquele monstro da zoonose na cabeça. E foi Uhum. uma experiência incrível, aprendi absurdos, né? Adorava trabalhar na zoonose, depois surgiu a oportunidade de eu vir aqui para Itaipu, porque eu passei na prova, né, do concurso, mas eu fiz totalmente sem pretensão e acabei vindo trabalhar com silvestres de novo, né, focado. Mas nas zoonoses eu trabalhei também com capivara, com bugio, com sagui, com morcego, aprendi muito sobre morcego. Então, assim, abrir os horizontes, né? Não existe isso. Eu quero trabalhar com pequenos e reprodução de pequenos e nunca mais vou fazer outra coisa. Eu quero trabalhar com reprodução de equinos. É igual grandes, eu falo isso muito em grandes, né? É difícil o mundo de grandes. Eu queria trabalhar com grandes e fui fazer iniciação científica com ovelha. Aí falei que meu sonho era, eu queria trabalhar com ovelha, porque ovelha
Agora, onde eu ia trabalhar com ovelha, né? Quem ia me dar emprego com ovelha em Brasília, que ninguém tinha ovelha, não tinha fazenda experimental da UNB, não tinha nenhum Santo Inês perdido naquele Distrito Federal. E eu falei, onde eu vou trabalhar, né? Tipo, eu não fiz, as minhas iniciações, por mais que eu tenha aprendido a lidar com ovelha, tenha aprendido várias situações de ovelha, eu não tinha como eu fazer uma networking ali, né? Eu não conhecia proprietários de ovelhas, eu não ia ser indicado para ninguém para cuidar de ovelhas, né? Então, assim, meu mundo acabou ali na iniciação com ovelhas, né? Então, assim, não tinha esse leque. A gente vê muitas pessoas grandes com isso, né? A pessoa quer mexer com um cavalo, mas ela não conhece nenhum dono de aras, né? Ela não faz cavalgada, ela não está no meio dos cavalos e ela quer trabalhar com cavalos. Então, ela vai ter que entrar nesse meio. Não que ela não consiga entrar, mas ela vai ter que entrar no meio. Ela vai ter que participar dos eventos de equinos, ela vai ter que, né, fazer muito trabalho voluntário em enduro, jockey, qualquer outra coisa, participar ali, né, de competição, de exposição, para ela começar a conhecer onde está o nicho de trabalho dela, para daí, quando ela formar, ela ter uma oportunidade aqui, outra ali, né? Então, a gente tem que galgar essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com onças, porque eu fiquei num criador de onças, que é o maior criador de onças do Brasil, né, fazendo estágio. E conheci várias outras pessoas que criavam onças e que trabalhavam com onças. E aí, depois que eu saí, acabei sendo responsável técnico de outros criadores e tudo mais. Porque eu saí da residência, fui chamado para trabalhar com onça em vários pontos, que era um veterinário que sabia lidar com onça. Então é isso, eu acho assim, abrir a cabeça, expandir os horizontes. Você não vai se formar especializado em nada, você não vai sair da Exatamente. residência também, talvez, especializado em nada. Eu conheço também pessoas que fizeram residência e desistiram daquilo que fizeram residência e foram trabalhar em outra área, nada a ver com aquilo, né? Então, e não vai sofrer por isso, né? Eu acho que assim, não é porque eu queria trabalhar com clínicas pequenas e fui trabalhar com inspeção no mapa que eu vou sofrer, vou ser muito feliz fazendo inspeção no mapa, Sim. né? Então, assim, eu ia ser muito feliz mesmo. Com aquele salário, eu ia ser feliz mesmo. Nós vamos ter no canal pessoas do mapa falando também. Mas é importante isso. Eu acho que é expandir o horizonte mesmo, né? Mas é isso, assim, eu acho que a dica é essa. Não tem como fazer estágio em lugar específico. Então, em silvestres, você voltando mais para silvestres especificamente, além de abrir o olho para biologia, fazer estágio em zoológico, né? Que eu acho que é uma oportunidade incrível. Ele você trabalha conservação, clínica, tudo junto, né? Fazer em clínica de pets, por que não, né? Trabalhar com clínica, hoje boa parte das cidades tem clínicas especializadas em silvestres, né? Então fazer em clínicas e aprende muito também. E de preferência também fazer estágio pelo menos em um projeto de conservação. Então a gente tem projeto Gilbarte, projeto Tamar, projeto Tamanduá, projeto Anta, projeto Onça, projeto tudo que é animal que você pensar. Tem que fazer estágio também em um projeto de conservação, que é muito legal e abre muito horizonte e ajuda a enxergar a magnitude do porquê se trabalhar com silvestre, né? Tem um objetivo holístico ali, né? Mundial. Eu cuido das onças, porque as onças vão fazer bem para o mundo inteiro, se elas continuarem existindo. Então, elas têm que continuar existindo para o sistema funcionar, né? Sim. Então, é uma coisa muito maior do que o meu egoísmo é capaz. Eu não quero ver a onça ficar boa, eu quero que ela contribua para a conservação da onça, né? Para contribuir com o sistema como um todo. Então, eu acho que essa expansão de pensamento que é importante. E aí, considerando a sua rotina atual, como seria um dia típico de trabalho? Por exemplo, como foi o seu dia de trabalho hoje? Hoje, meu dia foi tenso. Comecei de manhã anestesiando uma onça, né? Porque ela estava com os filhotes dela até agora há pouco. A gente tem aqui as onças e aí a gente anestesiou ela para ver como estava o ciclo reprodutivo, fazia um ultrassom. Então, tive que chamar eu, apesar de saber fazer ultrassom, male, porque a gente tem um aparelho maravilhoso aqui, né? Eu sei fazer ultrassom, mas não sou bom de ver, medir, saber o que é normal, o que é errado, né? Então, chamamos um professor aqui de uma universidade aqui da cidade, especialista, ele veio fazer o ultrassom. Então, de manhã já tem que ter toda aquela conferência, conferir se a onça está de jejum, se a onça não está de jejum, ver se todos os pacientes que estão internados aqui no hospital estão vivos, estão bem, né? Que a gente está agora com uns 10, 15 animais internados aqui, não sei exatamente quanto, mas tem por aí. E a gente tem que ver se todos estão vivos, se todos comeram, se ninguém teve diarreia, vômito à noite.
E aí depois lá embaixo conferir se a onça fez realmente o jejum certinho, se o tratador colocou a onça de jejum, se ela está presa no espaço que você queria para poder anestesiar ela. Aí prepara o lugar que vai fazer, né, o procedimento, prepara a maca, prepara carro para buscar, prepara o dardo anestésico, prepara a zarabatana, confere com o tratador se ele vai te ajudar. Isso tudo antes das 8h30, porque 8h30 você já tinha que estar tirando o dardo. E aí anestesia a onça, puxa a onça, confere se a onça anestesiou mesmo, né? Então é um momento tenso, porque tem um certo risco ali, né? Para os trabalhadores, no caso a gente, eu e os tratadores. Então a gente confere a onça, abre a porta, fecha a onça, a outra onça batendo na porta porque queria ter acesso àquilo. Traz a onça para fazer o procedimento, faz o procedimento, dá tudo certo, coleta sangue para genética, coleta carrapato para parasitologia, correto? Coleta medida para biologia, faz aquela coleta inteira enquanto o outro está fazendo ultrassom. Aí acabou a onça. Aí ligam para a gente falando que aqui a gente tem um projeto, por exemplo, que tem crianças que andam de caiaque, né? E aí, como é um córrego natural, vira e mexe, aparece um jacaré aqui, um jacaré ali. Aí tem um jacaré preso perto do lugar onde as crianças vão fazer o negócio ali no... Tem que ir lá tirar o jacaré. Aí vai tirar o jacaré, ver como tirar o jacaré e pôr aonde, tem que decidir qual espécie de jacaré, pega o jacaré. Então teve esse jacaré. Aí morreu uma arara lá embaixo. Tem que fazer necrópsia da arara. Faz necrópsia da arara. Fui fazer necrópsia, né? Vamos ver o que a arara morreu. Aí ela estava com um parasita, aí faz exame de fezes. Aí já decide a estratégia amanhã para vermifugar as demais araras que estavam vivendo junto. Então, assim, é um dia bem atribulado. Então, assim, eu fui de clínica, conservação, a genética. Inclusive, o sangue da minha onça ficou na centrífuga. Eu tenho que ir lá tirar agora a papa de leucócito para poder fazer genética. E, então, assim, é muita coisa. A gente consegue em um dia trafegar por várias áreas da conservação, né? E é muito legal isso. E nisso eu tive que fazer a ronda no zoológico. Então você tem que olhar se todos os animais estão bem, se todos os animais ali se alimentaram. Porque aqui a gente tem um hospital veterinário e um zoológico, né? E o hospital veterinário atende animais trazidos pela polícia da região inteira, atropelados, atirados, caçados, eletrocutados. Problemas N que eles enfrentam, né? Quando eles encontram os humanos pela frente. Sim. E também tem os animais do zoológico, né? Então a gente cuida do zoológico, cuida desses animais. Então, assim, foi um dia Hoje foi bem movimentado. Tanto que eu atrasei para palestra. Aquela hora eu estava terminando de preencher as fichas do que eu tinha feito hoje. Como agora vai ter o feriado, né? Eu precisava deixar para quem vai ficar de sobreaviso de plantão tudo certinho nas fichas. Então, vai, preenche ficha, conversa com a pessoa que vai ficar. Então, é bastante corrido. Bastante corrido. E é interessante que, assim, às vezes, né, naquela tentativa da gente puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, né, eu costumo conversar bastante com os alunos essa questão que, como você falou, né, você passou por uma onça, um jacaré, uma arara, e é parasito, e é laboratório clínico, né, vários diagnóstico Ultrassom, por imagem. Então, são vários procedimentos ali no mesmo dia, no mesmo momento. Sim. Algumas faculdades têm a cadeira de animais silvestres, selvagens, aí varia um pouco como cada um chama, mas algumas não têm, e às vezes os alunos pensam, eu não gosto de grandes animais, eu não gosto de pequenos, mas eu quero trabalhar com anta, né? E aí, assim, é mais importante ainda, principalmente nas faculdades que não têm essa disponibilidade, os alunos focarem nos animais domésticos, porque é uma base de comparação, às vezes, para muitos animais selvagens que, às vezes, não tem muita informação também, Sim. né? Para eles conseguirem uma abordagem ali inicial, pelo menos, né? Se às vezes você não tem aquela informação na literatura, como é que faz? Mas né, a anta é mais parecida com o cavalo, então se fosse num cavalo seria de tal maneira. Exato. Porque às vezes é necessário fazer essa transposição aí de conhecimento. É claro que é empírico, né? Mas se não tem informação nenhuma, né? A gente acaba baseando no doméstico também. Então é importante para os alunos, né? Também juntando com o que você tinha falado anteriormente, não achar que vai se especializar só naquilo que quer, só naquilo que gosta e pode ignorar todo o resto do conhecimento, né? Que isso aí é bem complicado. Sim. Não, mas é isso mesmo.
Exatamente isso. Eu, por exemplo, com as antas mesmo, como eu não entendi, não trabalhei muito com equino, vivo tendo que pedir ajuda para a Luísa lá, porque é a clínica de equinos que eu conheço, eu fico, Luísa, pelo amor de Deus, a anta tá mancando, tá claudicando do membro tal. Aí ela fala, mas a claudicação é qual nível? Eu falei, sei lá, ela tá mancando, Luiz. Aí eu mando o vídeo, ela é uma claudicação grau 5 já. Eu falei, então ela tá muito mal. Aí qual anti-inflamatório faz, né? Qual anti-inflamatório pode fazer por vários dias para um animal que é monogástrico, com seco ativo, né? Seco grande, que pode ter cólica, né? A gente já perdeu o bicho por cólica, então assim, né? E a gente não, e eu não aprendi isso, né? E aí agora ele está aprendendo, aí vai atrás, a gente vai baseando tudo em cavalo. Com os Sim. veados a gente vai baseando tudo em ovino, né? Porque é Esse um ruminante networking pequeno. continua sendo importante, né? Você também lidar com Sim, pessoas de outras áreas, porque às vezes é a sua fonte de sim, consulta ali. Existe sim, dado de exatamente. literatura, mas nada como a experiência de um profissional que atua na área também, né? Isso é muito legal da residência, né? Principalmente quando a residência é bem integrada, igual ali no caso de Jabuticabal. Né, meus amigos que eu fiz das outras áreas são todos ali, né? Conhecia eles e aí até hoje eu ligo, né? Para todos eles, anestesista ao patologista, a gente liga falando, o que que você acha que é isso? Pelo amor de Deus, que isso aqui eu nunca vi. Do que você abriu mão, seja de forma temporária ou até de forma permanente, para você conseguir direcionar a sua carreira e atuar na área que você está hoje? Abre mão de tudo, né? A gente abre mão de muita coisa, né? Eu acho que o principal é do conforto do lar e do conforto da cidade e da família. Eu acho que isso abre um leque de oportunidades gigantescamente maior do que aquela pessoa que tem aquela cabeça de eu quero ficar na cidade que eu nasci, que eu estudei e não vou sair daqui, né? Ou a cidade do namorado, da namorada, né? Ou a cidade da mãe, do pai. Eu acho que assim, para mim foi muito importante nunca ter essa marra em Brasília, assim, né? Não quero ficar na casa da minha mãe para sempre. Então meus estágios todos foram fora, né? Minha residência foi fora, né? Apesar de eu ter feito faculdade lá, eu queria ter feito faculdade fora, Uhum. né? Eu mudei, depois que eu saí de Brasília, eu nunca mais voltei para Brasília, né? Para morar. Então eu mudei para Ribeirão Preto, ali, Jabuticabal, Ribeirão Preto, fiquei ali por 10 anos. Agora eu mudei para Foz do Iguaçu, então essa desamarra, essa questão de não conseguir fincar raiz muito fácil, eu acho que só abre oportunidade, né? Eu nunca ia ter oportunidade de trabalhar na Itaipu se eu não tivesse disposto a vir para Foz do Iguaçu, É, né? Então, fato, né? então eu só posso ter tido esse dia de ter anestesiado uma onça, capturado um jacaré, feito necrófise de uma arara, tive, porque eu me permiti, né, sair do conforto do lar, do lugar que eu me sentia já confortável. Eu falo que a gente gosta daquilo que a gente é acostumado. Sim. Pós eu ainda não estou acostumado, né? Porque eu estou aqui há 1 ano e meio e metade desse ano foi pandemia, então eu não saí de casa, então eu ainda nem sei como é a cidade direito. Eu só vinha trabalhar e ir para casa. Então, ainda não deu tempo de eu acostumar. Ribeirão Preto, no começo, eu sofri muito, eu não gostava. No final, eu já estava adorando, já sabia. Mais que eu trabalhava na prefeitura, então eu sabia o nome de cada rua, cada esquina, cada coisa da cidade, né? Então, eu me sentia mais do que em casa, né? Eu tive que quebrar de novo esse conforto todinho para vir para cá. Não é fácil, né? Tem dia que a gente morre de saudade. Hoje mesmo eu me senti com saudade de andar numa avenida em Ribeirão. Eu fiquei pensando, eu dirigindo na avenida em Ribeirão, que eu sempre passava para ir para minha casa. Olha que uma saudade boba, mas é uma saudade de passar debaixo de um viaduto que eu sempre passava, porque era rotina de todo dia, né? E eu, depois que eu saí de Ribeirão, nunca mais voltei em Ribeirão. Então, assim, sinto saudade de fazer o caminho do trabalho para casa que eu fazia em Ribeirão, né? Eu acho Uhum. que quebrar um pouco isso. Eu acho que isso é muito importante para a veterinária, né? Infelizmente, assim, quem não mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Não vai conseguir oportunidade na cidade tão fácil, né? Qualquer Sim. cidadinha pequena está saturada de veterinário de grande, pequeno, né? E silvestre você não vai ter espaço de mercado numa cidade de 10 mil, de 30 mil, de 100 mil, de 200 mil habitantes, você não vai conseguir viver de atender pet silvestre, Sim. né? Então, você vai ter que expandir de qualquer forma, né? Eu fui para o Pantanal, se pudesse morar no Pantanal, eu tinha morado no Pantanal, infelizmente não pude, mas tinha morado no Pantanal, não tem nada, mas é muito legal o meu trabalho. Então, assim, são várias coisas. Nisso você tem que casar a família, né? Junto, né? Se você quer ter família, se você não quer também,
toca o bonde, né? Mas às vezes não é questão de querer, às vezes é uma coisa que acontece na nossa vida, né? Sim. Ter família, formar família. Eu, por exemplo, eu ainda tô casado, mas ainda é feio, né? Tô casado e ainda não tive filho, que eu queria falar. Mas a gente ainda não teve filho porque a gente falou assim, vamos parar num lugar e vamos ter filho. Aí paramos em Ribeirão, íamos comprar casa, vira tudo de cabeça para baixo, vamos para Foz do Iguaçu. Aí para tudo, agora vai começar de novo a pensar em se ter filho e fazer família, em comprar casa de novo, né? Sim. De fixar a raiz. Então, assim, tem que ir conciliando, né? Infelizmente, esse negócio de separar a vida profissional de pessoal não existe. Tá certo então, Pedro. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Uma troca de Obrigado a você. experiências muito interessante. E eu gostaria de pedir para o pessoal que está acompanhando, que está assistindo o vídeo, se curtir, né, dar aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com quem gostar. Então, muito obrigada mais uma vez, Pedro. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário contando também um pouco da sua trajetória. Até lá! Obrigado.